Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cheio de mistérios do nosso passado. Hoje vamos falar sobre um manuscrito antigo que tem deixado historiadores e estudiosos de cabelo em pé, um texto que parece prever o futuro com uma precisão simplesmente assustadora. Preparem-se, porque essa história vai desafiar tudo o que vocês pensam sobre o tempo e a história. Mas, antes de continuar, por favor, dê o seu like, compartilhe e se inscreva para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Obrigado. Vamos continuar. Imaginem encontrar um livro antigo, empoeirado, esquecido numa biblioteca ou nos escombros de um mosteiro. À primeira vista, parece apenas mais uma crônica medieval, cheia de relatos do dia a dia, colheitas e a vida dos nobres. Mas ao ler com mais atenção, alguém percebe algo estranho, detalhes que não fazem sentido para a época em que foi escrito. Eventos descritos que só aconteceriam séculos ou até milênios depois. É exatamente essa história do nosso misterioso manuscrito. A origem desse texto é incerta, e seu autor permanece um completo desconhecido. Alguns acreditam que foi obra de um monge recluso, outros que foi um grupo de sábios que guardava conhecimentos secretos. O que sabemos é que ele surgiu em um período onde a ciência como a conhecemos hoje ainda não existia. Mesmo assim, suas páginas contêm descrições que parecem prever catástrofes naturais com uma clareza impressionante. Uma das passagens mais famosas fala de uma montanha que cuspiria fogo e cobriria cidades inteiras com cinzas. A descrição é tão vívida que parece relatar a erupção do Vesúvio que soterrou Pompeia e Herculano. O problema? A datação do manuscrito sugere que ele foi escrito muito, mas muito antes desse evento catastrófico. Como o autor poderia descrever algo que ainda não havia acontecido? Com detalhes sobre a nuvem de cinzas e a destruição das cidades vizinhas, mas não para por aí. O texto continua, narrando a história de um rio que deixaria de correr e engoliria aldeias inteiras. Essa passagem foi associada a diversas enchentes devastadoras ao longo da história, como a grande inundação do Rio Amarelo na China, que mudou seu curso e causou a morte de milhões de pessoas. Novamente, o manuscrito parece antecipar o evento, descrevendo o caos e a perda de vidas de uma forma que só uma testemunha ocular poderia fazer. Os céticos, claro, argumentam que essas descrições são vagas, que montanha de fogo poderia ser qualquer vulcão e rio que engole aldeias, poderia se referir a qualquer enchente. E eles têm um ponto: muitas profecias antigas são genéricas o suficiente para se encaixar em vários eventos. Mas o que torna este manuscrito diferente são os detalhes específicos. Ele não fala apenas de uma montanha de fogo, mas descreve a direção em que as cinzas caíram e menciona tipos específicos de pedras que seriam expelidas. Detalhes que mais tarde arqueólogos confirmaram. Além das catástrofes naturais, o manuscrito também parece prever eventos políticos e sociais. Há uma passagem que fala da morte de um rei poderoso, que seria atingido por aquilo que não se vê. Historiadores ligaram essa descrição à morte de vários monarcas por doenças que, na época, eram desconhecidas e não tinham nome. Pense na peste negra ou em outras pandemias que varreram a Europa. O autor descreve os sintomas, como a febre alta e as marcas na pele. Muito antes de a medicina medieval sequer começar a entender o que eram germes ou contágio. Outra previsão impressionante fala de carros sem cavalos que correriam em estradas de pedra negra e de pássaros de metal que cruzariam os céus. Para nós hoje, a descrição de carros e aviões é óbvia, mas para alguém vivendo na Idade Média, isso seria pura ficção científica. Como o autor poderia conceber essas tecnologias com séculos de antecedência? Seria apenas uma imaginação muito fértil? Ou ele teve acesso a um conhecimento que estava além do seu tempo? Aqui, as teorias se dividem em três grandes campos. O primeiro é o da profecia. Os defensores dessa ideia acreditam que o autor era um profeta, alguém com o dom divino ou uma capacidade psíquica de ver o futuro, alguém que recebeu visões e as registrou da melhor forma que pôde,
usando a linguagem e as metáforas de sua época. Para eles, o manuscrito é uma prova de que a percepção humana pode de alguma forma transcender as barreiras do tempo. O segundo campo é o da coincidência e interpretação. Os céticos argumentam que nós, como leitores modernos, estamos projetando nosso conhecimento do futuro em um texto antigo e vago. Nós vemos carros e aviões porque já sabemos o que são. Vemos a erupção do Vesúvio porque conhecemos a história. Eles dizem que, se lêssemos o texto sem esse conhecimento prévio, as descrições pareceriam apenas poesia ou metáforas comuns para a época. É o famoso viés de confirmação. Procuramos padrões que confirmem o que já acreditamos. E então, a terceira teoria, a mais intrigante de todas, a do viajante no tempo. Essa ideia, embora pareça a saída de um filme, sugere que o autor não era do passado, mas sim alguém do futuro, que por algum motivo ficou preso na Idade Média. Essa pessoa teria tentado registrar seu conhecimento sobre eventos futuros, talvez como um aviso, ou simplesmente para não esquecer sua própria história. Isso explicaria a precisão dos detalhes e a descrição de tecnologias futuras. É uma teoria fantástica, mas que se encaixa de forma surpreendente nos mistérios do manuscrito. O debate continua acalorado até hoje. Cópias do manuscrito foram analisadas por criptógrafos, historiadores e cientistas, mas ninguém chegou a uma conclusão definitiva. Cada nova descoberta parece apenas aprofundar o enigma. Por exemplo, análises químicas da tinta e do pergaminho confirmaram que o material é, de fato, medieval, descartando a possibilidade de uma fraude moderna. Isso torna um mistério ainda mais denso. O que podemos tirar de tudo isso? O manuscrito nos força a questionar nossa própria compreensão da realidade. Será que o tempo é linear, como pensamos, com passado, presente e futuro bem definidos? Ou será que existem outras formas de perceber a existência, onde o futuro já está, de alguma forma, escrito? Independentemente da explicação, a história desse texto perdido no tempo é fascinante. Ele nos lembra que o passado guarda segredos que talvez nunca consigamos desvendar por completo. Um eco de uma voz desconhecida, falando através dos séculos, nos contando sobre um futuro que para ela era apenas uma visão, mas que para nós é a nossa própria história. O manuscrito continua sendo um quebra-cabeça, uma peça da história que não se encaixa. Um lembrete de que, por mais que avancemos, o universo sempre terá mistérios para nos surpreender. E você, o que acha? Seria o autor um profeta, um viajante no tempo, ou tudo não passa de uma incrível série de coincidências? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre esse mistério. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse mergulho em um dos maiores enigmas da história, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos que também amam uma boa teoria e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço e até a próxima.